Este programa é livre para todos os públicos. Mais forte, canta. Libertai-nos, ó Senhor, pela vossa compaixão. Libertai-nos, ó Senhor, pela vossa compaixão. Mais uma vez, quem precisa dessa libertação, canta. Libertai-nos, ó Senhor, pela vossa compaixão. Libertai-nos, ó Senhor, pela vossa compaixão. Eu quero começar essa pregação com esse bilhetão que eu recebi, até você percebe, de um papel tipo guardanapo, né? Entre tantos que eu recebo todos os dias. Até assim no começo está escrito socorro, Padre Jonas sou, e aí diz a cidade de onde a senhora é. Estou aqui para pedir socorro, pois estou fatigada, estou tão cansada, estou à beira da morte espiritual. Tenho rezado muito, mas parece que quanto mais rezo, mais o meu marido piora. Peça a Jesus por minha situação e pela conversão do meu marido, aí ela diz o nome dele, ou pelo menos que o Senhor me dê forças e paciência para continuar clamando a Deus. Quero me casar no religioso, pois só me casei no civil há 11 anos atrás. Estou nas últimas, estou tão cansada dessa batalha, parece que todas as minhas orações são inúteis, estou tão cansada. Eu vim aqui dizer a Jesus que estou muito cansada. Olha, Padre Jonas, confesso que faço adoração diária, comungo. Não, eu li mal. Olha, Padre Jonas, me confesso uma vez por mês, faço adoração diária, comungo quase todos os dias por essa conversão dela e da minha mãe. Eu tenho me esforçado, nem sempre eu consigo dar o melhor de mim, e às vezes perco a paciência e as forças para que ele vá à missa ou a algum dos encontros. Mas está tão difícil, reze por nós, por minha família, que está a ponto de sucumbir. Ele já falou para o meu pai que se eu não mudar, ele vai me largar. Tenho 2 filhos, ela diz o nome dos 2 filhos aqui, da idade deles. Sabe, padre, ele não quer nada com Deus, fala que eu é que sou exagerada, que rezo demais, e que não é como o senhor e o padre José Augusto pregam, que nós somos fanáticos. Quando o senhor estiver celebrando a missa, padre, pense por um segundo em nossa situação e de tantas mulheres como eu, que querem tanto receber esta graça do comprometimento do cônjuge com Cristo, e todo o resto será consequência. Amo o Senhor, Padre Jonas, amo a Canção Nova, sou associada e assisto pela parabólica. Graças a Deus vocês existem, pois muitas vezes já chorei diante da telinha, nas madrugadas da vida, mas também já sorri, louvei, encontrei alívio, esclarecimento. Obrigada, que Deus sempre lhe dê bênçãos e que eu receba pelo menos um bilhete. Está aqui o nome dela, o endereço e tudo mais. Você está recebendo muito mais do que um bilhete, não é? Nessa missa nessa pregação, eu estou respondendo para você, e como ela diz, há muitas outras esposas, mas também eu posso acrescentar há muitos outros filhos, filhas, e posso até dizer também muitos pais, muitas mães que passam por esta situação. Essa pregação toda é a resposta para ela, para todos nós. Foi só por isso que eu fiz questão de ler este bilhete, porque ele retrata a situação de muita gente. É uma luta, eu não posso dizer diferente. Aguenta, meu irmão, aguenta, minha irmã, até eu digo é por pouco tempo, mas aguenta firme.
O que é que Deus está nos dizendo a esse respeito? Disso que eu li, disso que você precisa uma resposta. Você viu a primeira leitura? Foi um desastre, uma verdadeira desgraça que aconteceu com o povo de Israel. Eles foram para a batalha contra os filisteus, que era um povo terrível, e quando chegaram, eles foram vencidos. Foram vencidos e houve uma grande baixa entre eles. Cerca de 4.000 homens morreram. Eles ficaram espantados com aquilo, se reuniram e perguntaram: por que é que o Senhor hoje fez com que nós fôssemos vencidos pelos filisteus? Daí chegaram a uma conclusão. Eles foram a Silo, é a cidade onde ficava a arca do Senhor, a arca da aliança, que era justamente o sinal da presença de Deus, e Deus se fazia presente através da arca para aquele povo. Eles foram, trouxeram a arca, trouxeram solenemente em procissão, e os 2 filhos, preste atenção, do sacerdote Eli, Ofni e Finéias, acompanhavam atrás da arca. Quando eles chegaram ao acampamento, quando o exército do povo de Israel viu a chegada da arca, o entusiasmo deles foi tão grande que eles prorromperam numa grande aclamação em todo o acampamento, que diz aqui, até a terra retumbar. Imagine a terra retumbando com o vozerio, porque eles sabiam que Deus estava com eles e que agora eles não iam lutar sozinhos, eles iam lutar com Deus presente no meio deles. Eles tinham a certeza da vitória, e não somente eles. Os filisteus, que já sabiam disso, e ainda mais sabendo que aquele entusiasmo, aquela alegria, aquele vozerio, era porque a arca do Senhor tinha chegado, eles ficaram apavorados e exclamaram: Deus chegou ao acampamento. E eles tinham razão. Realmente, na presença da arca, Deus tinha chegado ao acampamento. Por isso os filisteus se reuniram também muito rapidamente, e o que eles disseram, os chefes, a todos os soldados: é isso, vocês veem que agora para nós é perigosíssimo, não lutamos apenas contra o povo de Israel, nós estamos lutando agora contra o Deus deles. Os chefes encorajaram e disseram: sede homens, sede fortes e combatei, que não aconteça que nós sejamos escravos dos judeus, como eles foram de nós. E foram para a batalha. Os judeus tinham a certeza da vitória, e os filisteus sabiam contra quem estavam combatendo. Mas você viu o final da leitura, contra todas as expectativas, certamente nossa também, não é? Ainda mais depois que você ouviu a explicação que eu fiz. Nós esperávamos que a história tivesse um final feliz, como sempre tem toda a história. Pelo menos as contadas por homens sempre têm um final feliz. Só que foi ao contrário. Até eu quero ler diretamente na Bíblia, é 1 Samuel 4, versículo 10. Então os filisteus lançaram-se à luta, Israel foi derrotado e cada um fugiu para a sua tenda. O massacre foi tão grande do lado de Israel, porque tombaram 30.000 homens. A primeira vez foram 4, agora foram 30.000 homens. Quer dizer, o exército ficou acabado. Os poucos que não morreram acabaram tendo que fugir. E o pior, a arca foi capturada, e morreram também os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. E aí somos nós que perguntamos: por que é que aconteceu tanta desgraça? Apesar da arca estar ali, presente com eles. Por que é que aconteceu isso? Se você volta um pouquinho para trás, você vai encontrar a explicação. Até nesses dias nós estamos no livro de Samuel. Quem acompanha a missa, quem acompanha as leituras diariamente, já viu que desde segunda-feira nós estamos
vindo pelo primeiro livro de Samuel. Estamos no comecinho, hoje ainda estamos no capítulo 4. Ontem falava daquele encontro de Samuel menino ainda, porque a mãe dele fez essa promessa. Ela não tinha filhos, Ana. Ela foi ao templo em Siló pedir a Deus um filho. E ela estava pedindo o dia inteiro. Ela estava ali orando em voz alta, diante do altar do Senhor, que o próprio sacerdote Eli pensou que ela estava bêbada, porque até o jeito dela ficar falando, deu-lhe a impressão de que ela estivesse bêbada. E disse para ela mesma: vai para a sua casa, vai curtir lá a sua bebida. A mulher ficou toda ofendida e disse ao sacerdote: não, meu senhor, eu não estou bêbada não, pelo contrário, estou manifestando diante do Senhor a minha dor. E explicou tudo para ele. O sacerdote ali ficou envergonhado do juízo que ele fez, do julgamento errado que ele fez a respeito daquela mulher. E ele mesmo disse: vai em paz, no próximo ano estarás com o teu filho no teu braço. E foi isso que aconteceu. Deus atendeu a oração dela e a palavra do sacerdote Eli. Ela foi para casa, ela ficou grávida. No ano seguinte ela estava com o seu filho Samuel nos braços. Depois que o menininho cresceu um pouco, ela e o seu marido Eucana levaram Samuel, pequeno ainda, para o templo do Senhor. Ele era consagrado, então eles quiseram que desde menininho ele fosse para o templo, e Eli o recebeu. Ele conhecia toda a história daquele menino, sabia que ele realmente era um presente de Deus, e o recebeu para ser educado ali no templo, ao pé de Eli. E até o menino dormia bem ao lado da arca, portanto ele dormia ali ao lado, na presença do Senhor. E a leitura de ontem, se você ouviu, se você acompanhou, você se lembra, o menino dormia ali ao lado da arca, quando de repente uma voz o chama: Samuel, Samuel. Ele então se levanta depressa e vai correndo ao local onde estava dormindo o sacerdote Eli, e diz: Senhor, o Senhor me chamou, eu aqui estou. E Eli olhou para ele e disse: não, meu filho, não te chamei não, volta e dorme. O menino voltou, tentou dormir. Um pouco depois, a mesma voz chama: Samuel, Samuel. Ele vai correndo até Eli e diz: o Senhor me chamou, eu estou aqui. Eli então agora olha espantado e diz: não, meu filho, não fui eu que te chamei. Mas ele logo compreendeu. Se te chamarem uma outra vez, você responda assim: eis-me aqui, Senhor. Ele já tinha percebido tudo. Ele havia entendido que era o Senhor que estava chamando Samuel. E o Senhor tinha alguma coisa importante para dizer para aquele menino. E o menino voltou, colocou-se na cama, tentou dormir, não sei se dormiu ou se não dormiu. Mas um pouco depois, ele ouve outra vez: Samuel, Samuel. Então Samuel se voltou para o Senhor e disse: fala, Senhor, que teu servo te escuta. Daí o Senhor começou a falar a Samuel. A leitura de ontem terminou aí. E não disse o restante. O que é que o Senhor disse a Samuel? Porque no dia seguinte, Eli, mais do que curioso, estava responsabilizado e chamou o menino e disse: o que é que Deus disse para você, meu filho? Ele percebeu, ele era sacerdote, ele era temente a Deus, ele sabia que Deus tinha revelado alguma coisa importante para aquele menino, e não o tinha escolhido à toa. O menino ficou sem jeito, Eli insistiu. Então, ele disse: naquele dia, farei cumprir-se contra Eli tudo o que disse acerca da sua casa, acerca da sua família. Começarei a cumprir tudo
Eu havia predito a ele que sua casa seria condenada para sempre por causa da iniquidade, pois ele sabia que seus filhos, Ófine e Finéias, ofendiam a Deus e ele não os repreendeu. Por causa disso, disse o Senhor, jurei à casa de Eli que a iniquidade de sua casa jamais será perdoada, nem com sacrifícios e nem com oferendas. Ele ouviu tudo aquilo, ele sabia que Samuel era apenas um menino, ele ainda não conhecia o Senhor, tanto assim que foi Eli que disse: meu filho, se uma terceira vez te chamarem, diz, fala, Senhor, que teu servo te escuta. E daí o Senhor falou a ele. Então ele percebeu, ele era menino, ele era incapaz de estar inventando aquilo. Ele viu que era a palavra de Deus para ele, muito triste, mas sabendo que Deus era Deus, Eli terminou dizendo: Ele é o Senhor, que Ele faça o que lhe parecer bom. Você entendeu? Foi por isso, foi porque Eli sabia que os seus dois filhos, Ófine e Finéias, eram maus e pecavam diante do Senhor. Ele sabia e não havia corrigido seus filhos. Foi por isso que tudo isso aconteceu. E olha que não foi pouca coisa. Primeiro, Israel ir para a guerra e ter perdido a primeira batalha, 4.000 homens que morreram, não é qualquer coisa. E a segunda vez, com a arca que foram buscar, os filisteus tinham a certeza que iam ser vencidos. Não só são derrotados, não só 30.000 homens acabam morrendo. Meu Deus do céu, que terrível para o povo de Israel. 30.000 homens era uma baixa tremenda. E além disso, a arca foi capturada, perderam a arca. A arca que era inclusive o lugar da presença de Deus para o seu povo. Era como se Deus estivesse dizendo: estou fora do povo de Israel. Saí, fui posto para fora. Eu não estou mais com a minha presença palpável, sensível no povo de Israel. E todos entenderam isso, Se nós fôssemos um pouquinho para trás, nós íamos encontrar também no capítulo 2, e essa parte não foi lida nesses dias, capítulo 2, versículo 12, que os filhos de Eli eram homens desonestos, que não se preocupavam com o Senhor. Pelo contrário, porque eles eram filhos do sacerdote, do sumo sacerdote Ali, eles se aproveitavam dessa situação. E é claro, o povo trazia muitos sacrifícios. Eles acabavam ficando com a carnes dos sacrifícios, brigavam até com o povo para ficarem com a melhor parte. O povo sabia que pelo menos uma parte daquelas carnes oferecidas deviam ser sacrificadas, imoladas, mas eles não, até brigavam, porque as partes melhores, eles queriam ficar para eles, não só para comerem, mas para negociar com aquilo. Eram realmente desonestos. E aqui a palavra de Deus diz no versículo 17, o pecado daqueles moços foi grande diante do Senhor, porque tratavam com descaso as oferendas do Senhor. E veja, porque Eli sabia disso, e ele não foi suficientemente forte para corrigir os seus filhos, Deus permitiu que acontecesse toda esta desgraça. E eu pergunto a você, você entendeu? Eu entendi. Logo no primeiro momento que mais uma vez eu li este texto. Eu não quero agravar mais o seu coração, como essa senhora que escreveu até esse bilhete, e a primeira palavra que ela diz logo no começo é socorro, e a palavra que ela mais repetiu, estou cansada.
Até eu digo para ela e para todas as mães, para todas as esposas que lutam assim: não se canse, minha filha, não se canse. Pelo contrário, aguenta firme, continua a lutar, continua a lutar, continua a lutar, continua a lutar, porque você está fazendo aquilo que é necessário. Eli não soube fazer. Ele se cansou certamente, como todo pai, como toda mãe se cansa, como toda esposa acaba se cansando. E Eli deixou o barco correr. E daí ele acabou sendo culpável diante do Senhor. Mesmo se os seus filhos continuassem a ser maus, Eli não podia ter cruzado os braços. Eli era sacerdote, ele sabia bem das coisas, mas sendo ou não sendo sacerdote, ele era pai. E ele precisava continuar insistindo com seus filhos. Ele precisava rezar pelos seus filhos. Ele precisava continuar fazendo sacrifícios para que seus filhos deixassem essa vida errada. E para que não acontecesse que pelo descaso deles a maldição caísse sobre a sua casa, e mais ainda porque ele, pai, não evitou, porque ele, pai, não lutou, não continuou a lutar, porque o pai se cansou, porque o pai cruzou os braços. Daí a coisa foi muito pior, porque todo o povo acabou sendo prejudicado, e a própria arca do Senhor foi levada embora. Só porque aquele que devia continuar lutando, aquele que devia continuar corrigindo, aquele que devia continuar rezando, não o fez. Estou respondendo para todas as mães, mas também para todos os pais que têm filhos nestas situações. Graças a Deus, os testemunhos que foram sendo dados nesse dia, hoje, ontem e anteontem, vocês viram que todos os dias à tarde nós tínhamos um testemunho, e um testemunho claro, forte, concreto, como tivemos hoje. Aguenta firme, meu filho, aguenta firme, minha filha, assim como aconteceu nos testemunhos que nós vimos aqui. Vai acontecer com o seu filho, com a sua filha, vai acontecer com o seu marido, vai acontecer com sua mulher, vai acontecer com seu pai, vai acontecer com a sua mãe, vai acontecer. Não sou eu que estou lhe dizendo, é o Senhor que está lhe dizendo, porque o Senhor é o primeiro a querer salvar todos eles. O próprio Jesus disse: eu vim não para fazer a minha vontade, mas vontade daquele que me enviou. E logo explicou: e a vontade daquele que me enviou é que eu não perca nenhum daqueles que o Pai me deu. Essa é a vontade do Pai. E eu vim para fazer não a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que está nos céus. E a vontade do meu Pai que está nos céus é que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu. Eu preciso dizer a você, mais do que você estar interessado no seu pai, na sua mãe, no seu filho, na sua filha, no seu marido, na sua esposa, no seu irmão, na sua irmã, não sei, no seu namorado, na sua namorada, na salvação dele, na salvação dela, mais do que você está interessado nele, nela, Jesus está interessado, porque o Pai está interessado. A vontade do Pai é que Jesus não perca nenhum deles. Então saiba que você não está lutando sozinho. Jesus não desanimou e não vai desanimar. Portanto, você não pode, você não deve desanimar. Continua firme, por mais difícil que pareça, mesmo que demore muito tempo, vai acontecer. A não ser que a pessoa não queira mesmo. Mas você terá insistido, rezado. E por que eu digo apenas se a pessoa não quiser? Você viu o Evangelho. Interessante, o Evangelho de hoje foi o Evangelho de poucos dias atrás. Só que nós ouvimos esse mesmo Evangelho em São Lucas, e é no comecinho do Evangelho. Vocês viram que estamos ainda no primeiro capítulo do Evangelho de São Marcos, e também era no começo do Evangelho de São Lucas. Quando um leproso se apresenta a Jesus, e acho que você sabe, se não eu estou lhe dizendo agora, que os leprosos não podiam se aproximar das pessoas sãs.
porque os judeus pensavam que a lepra era uma doença transmissível. Então eles eram colocados fora de casa, fora da sua família, fora da cidade, e ficavam lá morrendo aos poucos, na sua lepra, que ia pegando todo o corpo. Eles não podiam se aproximar. Se eles estavam mais ou menos perto, ou se alguém não sabia que eles eram leprosos, estava se aproximando, eles deviam gritar, ou deviam fazer um barulho com alguma coisa, chocalho, não sei, de qualquer maneira, uma sineta, para avisar que ali estava leproso ou leprosos. Eles gritavam, se tinham voz ainda, gritavam leproso, leproso, para a pessoa não se aproximar. E que impressionante, aquele homem se aproximou, não apenas se aproximou, ele chegou e se jogou de boca no chão, aos pés de Jesus. Veja, ele não podia, mas fez. Quando ele soube que Jesus era Jesus, quando ele soube que Jesus era o Messias, que ele era o Filho de Deus, quando ele acreditou que ele não estava tratando com qualquer um, ele que tinha uma doença naquele tempo impossível, portanto para ele era impossível. Não adianta dizer que hoje existe remédio, tratamento para a lepra, naquele tempo não existia. Então para ele realmente era impossível, ele ia se acabar pouco a pouco, ele ia apodrecer pouco a pouco na sua lepra até morrer. Mas ele se aproximou de Jesus, porque ele havia entendido pela fé, só pela fé, que para Deus nada é impossível. Portanto, para Jesus nada é impossível, nem mesmo a sua lepra. É isso que eu preciso dizer a você hoje: nada é impossível para Ele, nada. Os testemunhos que têm sido dados aqui, e que nós poderíamos dar outros ainda, provam que para Deus nada é impossível, nada. Que todo aquele que se achega a Jesus, todo aquele que vem a Jesus, veja, aquele homem estava leproso. Não foi depois de curado que ele veio a Jesus, não, ele veio no estado que ele estava. E acrescento mais uma coisa que eu falei na pregação, quando foi esse evangelho em São Lucas. Que além de tudo, os judeus tinham essa ideia de que a lepra era um castigo de Deus. Que toda doença, mas especialmente a lepra, era por causa do pecado. E se não fosse dele, era do pai e da mãe. Claro, uma ideia totalmente errada, estou repetindo, totalmente errada, mas eles acreditavam assim. Portanto, o leproso não somente era um desprezado, um rejeitado pelos homens, porque nem podia se aproximar, porque a doença dele para eles era transmissível, pegava nos outros. Mas ele era um rejeitado por Deus, e pela sua culpa, porque ele, ou seu pai, sua mãe, seus antepassados haviam pecado de tal forma que ele tinha acabado ficando leproso. Portanto, era um rejeitado. Desculpe, eles usavam essa palavra, ele era um maldito. Mas mesmo ele se considerando um maldito, ele se aproximou de Jesus, e aquele maldito acabou tendo a cura. Está vendo? Porque para Deus nada é impossível, para Jesus nada é impossível. Todo aquele que dele se aproxima acaba encontrando. Então você pergunta, por que a pessoa pela qual eu rezo e rezo tanto ainda não se converteu, ainda não mudou, ainda não foi tocado, ainda não curou, ainda não deixou o vício, ainda continua bebendo, ainda continua se drogando, ainda continua se prostituindo, ainda continua adulterando, ainda continua na sua brutalidade? É porque infelizmente cada pessoa é livre. Cada pessoa é livre. Porque não é questão de pegar a pessoa assim na força, no muque, na marra e levar até Jesus. Não vai funcionar. Porque é uma questão de coração, é uma questão de vontade. E é por isso que justamente nós guerreamos na oração. E a nossa guerra não é contra o céu. Às vezes as pessoas desanimam porque elas pensam que estão guerreando com Deus, rezando para aplacar a Deus e convencer Deus que venha e acabe quebrando o galho, resolvendo a situação daquela pessoa pela qual nós estamos pedindo, porque Deus tem tudo para fazer. E claro que tem mesmo, claro que tem.
E a verdade é essa: Deus sempre quis, Deus continua querendo e Deus vai querer. Até o último momento da vida dessa pessoa, Deus vai querer a sua conversão, a sua mudança, a sua transformação. Vai querer, vai querer. Mas é preciso que a pessoa queira também. Você está me entendendo? É preciso que a pessoa queira também. Aquele leproso, se ficasse lá no meio dos outros leprosos, nada aconteceria. Na hora que ele quis, na hora que ele se aproximou, ele não podia se aproximar, era leproso. Ele sabia que não tinha o direito de se aproximar, porque, de acordo com a mentalidade deles, ele era um maldito, um rejeitado por Deus pelo seu pecado, ou pelo menos pelo pecado que ele carregava em si. Então ele não tinha o direito de se achegar, mas se achegou. E porque ele se achegou, a maravilha aconteceu. Ele até disse: Senhor, se queres, tu podes curar-me. E realmente, Deus sempre quer. Não pense que seu marido, no caso dessa senhora, não pense que seu filho, que sua filha, que seu pai, que sua mãe, que sua mulher, que seu irmão ainda não foi tocado por Deus porque Deus ainda não quis. Não, Deus sempre quis, Jesus sempre quis, porque inclusive Ele veio para fazer não a vontade dEle, mas a vontade do Pai. E Ele explicou que a vontade do Pai é que Ele não perca nenhum daqueles que o Pai lhe deu. Portanto, Jesus esteve lutando para isso, vai continuar lutando e fará isso até o fim. Mas só que eu preciso dizer, se a bendita da pessoa não vem, porque veja, por causa da minha voz, você está percebendo que ela está melhorando dia para dia, graças a Deus. Estou aprendendo a fazer vários exercícios. E o último exercício que a fonoaudióloga acabou me passando foi esse que eu nunca pensei que pudesse ser um exercício. Quer pegar um pouco d'água? E engolir assim. Reparou que o seu gogó sobe e desce quando você faz isso? E ela falou: você precisa fazer isso pelo menos 30 vezes. Não vou fazer agora, né? E por que acontece isso? Porque eu posso até encher a boca de água. Até que chega uma hora, porque eu podia ser teimoso, tem gente teimosa, né? E até alguém viesse aqui, apertasse a minha bochecha, dos dois lados, eu punha a água para fora, e muita gente faz isso, né? E não engole, porque engolir só depende da pessoa, não é verdade? Se a pessoa não dá aquele galeiozinho, lá na garganta, entre faringe e laringe, naquele galeiozinho, faz a água descer. Tanto assim que nessa hora o gogó sobe, abre a outra abertura e daí a água desce. Depende só da pessoa. Gente, na hora de dar graça é a mesma coisa. É só um galeiozinho do gogó, só. Mas sem esse galeiozinho do gogó que só cabe a você, e ninguém pode fazer por você, sem esse galeiozinho. Jesus está aí na sua boca e no seu coração para entrar e salvar a sua vida. E agora eu não falo somente às mães, às esposas, aos filhos, aos irmãos, mas eu falo a você. Porque se você acaba teimando e não se aproxima seriamente do Senhor, porque com Deus não se brinca, para Deus não se mente. Se você não se aproxima, e você não se aproxima seriamente do Senhor, como aquele leproso, que estava diante do impossível, talvez a sua situação seja impossível para você. Sua situação, seu vício, seu pecado, seu afastamento, seu cansaço, seu desânimo, seja uma coisa para você impossível. E até eu posso dizer, provavelmente é impossível para você.
Mas que impressionante, na hora que você se aproxima, como aquele leproso que para ele era impossível e para ele era proibido, ele não podia. Se você se achega, na hora que você se aproxima de Jesus, você deu o galeio, você quis, você se aproximou, você abriu o coração. Jesus entra na sua vida porque Ele está aí, como a água na boca de alguém. Eu vou repetir para você entender bem: a água está aí, aliás, Jesus está aí como a água na sua boca. Se eu não deixasse de ser teimoso e não engolisse, a água ficava aqui. Da mesma forma, se você continua teimoso, rebelde, talvez você tenha as suas razões, até mesmo de revolta contra a igreja, revolta contra padre, revolta, ressentimento, mágoa contra pai, contra mãe, contra a religião, talvez até contra Deus, revolta contra Deus. Talvez você tenha as suas razões, que na verdade não são razões, mas são razões para você. Se você se aproxima, Jesus está tão próximo de você como a água na boca da gente. E na hora que a gente abre o coração, Jesus já está entrando. Deixa eu dizer, desce direitinho. Não é como às vezes a gente erra e em vez de descer certo, né? A água acaba entrando pelo lado errado, e aí você fica tossindo, se engasgando, porque entrou pelo menos um pouquinho pelo lado errado. Não, Jesus entra direitinho, no lugar certo, Ele vai direto ao seu coração, e daí tudo se transforma. Eu preciso dizer a mesma coisa, meu filho, minha filha, por isso continua lutando, porque você está lutando não é contra Deus, querendo abalar Deus, remexer o coração de Deus, para Deus ter compaixão e piedade. Não, Deus sempre teve, tem e vai continuar tendo. Nós estamos lutando com uma pessoa teimosa. A história é sempre essa, e talvez o teimoso, a teimosa seja você. Está na hora de todos nós, está na hora de cada um de nós, está na hora de você deixar de ser teimoso e deixar que Deus entre, que Jesus entre na sua vida, que você se entregue, que você se renda, que você aceite, porque é uma questão de aceitação sua. Jesus não vai invadir, como a água não invade, Jesus não vai invadir, tudo depende de você. Até para você poder entender bem, na missa, todas as hóstias que são colocadas sobre o altar e ali sobre o corporal para a consagração, o padre pega apenas a hóstia grande. Você vê sempre que continuam âmbulas, várias âmbulas ali cheias de hóstias. Mesmo que o padre tenha mais de uma hóstia grande, porque às vezes são vários padres, então ele tem várias hóstias grandes, mas ele pega uma só. Mas todas as hóstias são consagradas em todas aquelas âmbulas, pelas palavras da consagração e pelo Espírito Santo que nós invocamos pela oração. Então, se que a resposta nossa é que venha o Espírito Santo e que Ele faça a obra. E quando o sacerdote pronuncia as palavras, todas as hóstias são consagradas, todas, sem exceção. Mas veja bem, se alguma hóstia ficasse lá, aquela mesinha que está lá onde estão as âmbulas, chama-se credência. Mas mesmo que você não saiba o nome, fica lá na mesinha. O seminarista, o ministro, o coroinha acabou esquecendo e não trouxe. Ou se no caminho uma hóstiazinha caísse e ficasse para lá. Esta hóstia que não veio, esta hóstia que não ficou aqui, não foi consagrada. Todas as outras foram. Por que aquela não foi? Só porque ela não veio. Se ela tivesse vindo, se alguém a trouxesse, e claro, hóstia não tem vontade, as pessoas humanas têm. Se alguém traz, e você quer, e você aceita, como aquele leproso,
tenha certeza, assim como cada uma das hóstias são consagradas, na hora que a gente se achega a Jesus, a coisa se transforma, você se transforma. Então eu preciso dizer a todos, seu marido, também sua esposa, seu pai, sua mãe, por mais errados que eles sejam e estejam, seu filho, sua filha, seu irmão, sua irmã, a pessoa pela qual você reza, ainda não conseguiu só porque ele não veio, só porque ele ainda não abriu o coração, só porque ele ainda não aceitou. Então eu preciso dizer, continue lutando, continue lutando, continue lutando, porque água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Nós sabemos muito bem que se a pessoa não é vencida por Deus, pelo amor, acaba sendo vencida pela dor. E olha, quando Deus resolve pegar a pessoa pela dor, não é fácil, mas que Ele, entenda a palavra, persegue cada um de nós pelo seu amor, está perseguindo também o seu marido, está perseguindo também seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, a pessoa pela qual você reza, pede, pela qual você se angustia para que se converta, para que volte para o Senhor. Aliás, eu preciso contar uma coisa para você. Eu não sei se esse fato é real, se ele é uma história inventada, mas se foi inventada, foi bem bolada. Que o pastor foi procurado por uma senhora, depois do culto, e ela com lágrimas pediu que o pastor orasse pelo seu filho. Disse, pastor, reze pelo meu filho, ore pelo meu filho. Porque ainda mais na carreira que ele pegou agora, ele precisa muito de oração. O pastor olhou para ela e disse, qual é o nome dele? Ela disse, Michael. Ele disse, vou rezar pelo seu filho. Ele não deu lá muita importância, mas rezou. Bons dias depois, ele recebeu um bilhete, e nesse bilhete estava escrito, fiquei sabendo que minha mãe pediu ao Senhor que eu rezasse, que orasse por mim. Ore mesmo. Eu quero fazer a carreira lá onde eu quero chegar. Me falta muito, preciso de muito. Então, não me incomode que reze por mim. Ore por mim. Michael Jackson. Não sei se é bolada, não sei se é verdade. Depois do crescimento, depois da fama, depois das gravações, depois de 1000 coisas, o pastor guardou sempre isso, que muitos anos antes, a mãe do menino havia pedido que eles rezassem pelo seu filho, chamado Michael. Mas eu preciso dizer a você, que seu filho, que sua filha, é muito mais importante do que Michael Jackson. Primeiro, muito mais importante para você, é claro. E muito mais importante ainda para Deus. Muito mais importante para Deus. Porque cada um é um, não é a fama, não é o número de CDs, de gravações, de espetáculo, não é isso que dá importância. Também ele é amado por Deus, também ele é perseguido pelo amor de Deus. Mas também o seu filho, também a sua filha. Mas também o seu marido, também a sua esposa, também seu pai, também sua mãe, também seu irmão, também sua irmã. Você pode debulhar quantas pessoas você quiser. Cada um deles é muito mais amado por Deus do que Michael Jackson. E dizendo isso, eu não estou dizendo que ele também não seja infinitamente amado por Deus, porque Deus é assim. Deus é capaz de amar cada um infinitamente, e cada um quer dizer infinitamente, sem que os outros deixem de ser amados da mesma forma. Se era importante naquele momento, como teria sido muito importante, rezar e rezar e rezar e rezar
por aquele jovenzinho que estava começando a sua carreira e queria chegar lá. Como é importante rezar e não desanimar, orar e ter confiança e continuar pedindo, aguenta firme, meu filho, aguenta firme, minha filha, por mais que você tenha sofrido, por mais decepção que você já tenha tido, continua. Claro, eu assumo sempre as pessoas que, como essa senhora, me mandam pedidos assim, mas é preciso que muita gente reze, para quê? Para que esta pessoa, pela qual você tanto se interessa, realmente se salve e não se perca, porque muito mais do que você, Jesus está de mira nessa pessoa, sempre esteve, continua estando e vai estar até o fim. Só não se salvará se a pessoa não quiser. E até o fim nós temos que evitar que isso aconteça. E veja, mesmo que seja no finalzinho da vida, na hora da morte, se essa pessoa tiver realmente um ato de arrependimento, um ato de entrega para Deus, é como a hóstia que estava lá, que na última hora correndo vieram, trouxeram e colocaram no altar. Ela nem esteve no ofertório, mas se chegou um pouquinho antes, um minutinho antes da consagração, ela é consagrada da mesma forma, todo aquele que se achegar a Deus, mesmo que seja no último instante, todo aquele que abrir o coração no arrependimento, querendo Deus, querendo a salvação de Deus, vai ser salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, é a palavra de Deus, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. A pessoa pela qual você pede, a pessoa pela qual você sofre, a pessoa pela qual você até mesmo se angustia, é para Deus tão importante ou mais importante do que Michael Jackson e de qualquer outro vulto que você esteja pensando. Aguenta firme, minha irmã, mas eu digo especialmente para você, se você é a pessoa em questão, se até agora você foi a pessoa em questão de outro, de sua mãe, de seu pai, cria vergonha, deixa de ficar apenas confiando na oração de seu pai, da sua mãe, deixa de dizer que a sua mulher é uma exagerada, uma fanática. Deus está realmente de mira em você, Deus precisa do seu resgate, Deus precisa que você deixe de ser teimoso, Deus quer a sua salvação eterna. Você é precioso para Deus, mesmo que você continue teimando, Ele vai continuar teimando em salvar você. Só não vai acontecer se você não quiser mesmo, se você teimar até o fim. Mas eu digo, se você é o filho, se você é o marido, se você é o irmão, a irmã, pela qual rezaram, pela qual tem sofrido, pela qual tem derramado lágrimas, que você se renda, porque eu preciso dizer, Deus passa 1, 2, 10, 100, 1000 vezes, mas uma delas é a última. Quem diria que o irmão da irmã Maria Eunice faleceria e já tivesse sido sepultado? Quem diria que o pai da Isabel teria morrido ontem? E quanta gente morreu ontem, morreu hoje, e não contava que iria morrer. Eu não estou aqui para apavorar, mas eu estou colocando aqui algo realista. É tão certo isso como Jesus está batendo na sua porta para entrar. Quando é que você vai abrir a porta do seu coração para Deus? Depende unicamente de você. Reze comigo agora. Nós agradecemos muito, Senhor. E te louvamos muito, Senhor, porque muito mais do que nós, o Senhor está interessado na salvação de cada um dos meus entes queridos. E o Senhor não quer perder, o Senhor não pode perder nenhum deles, só se eles não quiserem mesmo.
Senhor, obrigado, porque é assim que o Senhor se interessa por mim. Senhor, eu sou como aquele leproso, e é preciso chegar um dia, porque esse dia não pode ser hoje, de eu me chegar a Ti, Senhor, e me jogar nos Teus pés, e dizer: tem piedade de mim, Senhor, tem compaixão de mim. Como é que nós cantávamos? Por que você não diz isso para o Senhor do fundo do seu coração? É hora de dizer, porque o Senhor tem piedade de você, sempre teve. O Senhor teve misericórdia de você, sempre teve. Jesus, nós estamos pedindo o Espírito Santo, para que o nosso coração se abra, para que o nosso coração de pedra se quebre, Te aceitemos e tenhamos a salvação. Liberta-me, Senhor, pela vossa compaixão. Liberta-me, Senhor, pela vossa compaixão. Para valer. Liberta-me, Senhor, pela vossa compaixão. Liberta-me, Senhor, pela vossa compaixão. Levanta os seus braços, é você pedindo. Liberta-me, Senhor, pela vossa compaixão. Liberta-me, Senhor, pela vossa compaixão. Vai ficando em pé, vamos subir. Liberta-me, Senhor, pela vossa compaixão. Pede do fundo do coração. Liberta-me, Senhor, pela vossa compaixão. Liberta-me, Senhor, pela vossa compaixão. Liberta-me, Senhor, pela vossa compaixão. Somente vocês, com toda a força. Liberta-me, Senhor, pela vossa compaixão. Mais uma vez, canta.